Sabe aquela pessoa que chega com uma planilha na mão, o peito estufado de confiança e diz que o risco está controlado? Então, é aí que a gente deveria começar a desconfiar. Hoje, a gente vai mergulhar num material que, olha, separa o joio do trigo, o drama do perigo real no mundo dos investimentos. A gente vai explorar a diferença crucial entre volatilidade e risco. Uma faz barulho no seu feed de notícias, a outra leva seu dinheiro embora, sem nem dar tchau. E a nossa fonte para essa análise é um texto simplesmente afiado do blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela Roque Dub. E a descrição do blog já é um ótimo cartão de visitas, assim. Educação para a vida com ironia, humor refinado e uma pitada de veneno existencial. O que torna a perspectiva dela ainda mais única é que a Roque é cega, sabe? E como ela mesma diz, isso a ensinou a enxergar o que realmente importa, especialmente no mundo das finanças, que é tão visual. Exatamente. A análise dela tem uma clareza que é, assim, cortante. E, antes da gente abrir essa caixa de Pandora financeira, aquele convite de sempre. Se essa conversa acendeu alguma luz por aí, já deixa seu comentário, se inscreve no canal para não perder as próximas. E um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria deste material. E, claro, a parceria com o blog da Roque Dub. Agora sim, a autora abre o jogo com uma frase que define tudo. Volatilidade é o teatro. Risco é o incêndio nos bastidores. É uma imagem muito, muito precisa, porque ela ataca a raiz da confusão. A volatilidade é a parte visível, sabe? O espetáculo. É o gráfico que sobe e desce, a manchete alarmista na TV. O coração que acelera quando o aplicativo do banco mostra tudo vermelho. É a performance, o drama, o barulho do mercado. O texto usa uma analogia muito boa. Confundir volatilidade com risco é como medir o perigo de um casamento pela frequência das discussões. Pode ter muito grito, muito drama, mas o problema real, o que pode de fato acabar com a relação, pode ser completamente silencioso. Essa metáfora do teatro e o incêndio é poderosa. Mas me pergunto, não existe um ponto onde o teatro, a volatilidade extrema, se torna tão intenso que ele mesmo causa um incêndio? Penso em pânicos bancários ou crises de confiança, por exemplo, onde o medo coletivo, a pura volatilidade, se torna o risco real que quebra o sistema? Nossa, essa é uma observação excelente e que adiciona uma camada de complexidade. O ponto central da autora é sobre a origem do perigo. O risco fundamental de uma empresa, por exemplo, vem da sua dívida, do seu modelo de negócio. A volatilidade é a reação do público a isso e a outros fatores. Mas você tem toda a razão. Em situações extremas, a reação em cadeia do pânico, o teatro pegando fogo, literalmente, pode se tornar um risco sistêmico. O medo se torna o próprio incêndio. O que ela defende, no entanto, é que o investidor inteligente foca no que é controlável, a qualidade do ativo, não a histeria da plateia. Faz sentido. É sobre separar o problema fundamental da reação a ele. E essa percepção dela é profundamente pessoal. Ela conta que essa ficha caiu depois que ela perdeu a visão, aos 44 anos. Foi aí que ela entendeu que a maior ameaça não é o que balança na nossa frente, mas o que se esconde à vista de todos. A frase dela é de arrepiar. O risco não grita, ele sussurra, e geralmente em códigos contáveis. É uma lucidez que vem de uma experiência limite. E isso nos leva diretamente a uma figura clássica dos investimentos, que a autora desconstrói com uma acidez deliciosa, o senhor mercado. O nosso querido sócio bipolar. A descrição no texto é impagável. Ele é um sócio maníaco-depressivo que todo dia bate na sua porta como oferta. Um dia, ele é generoso como um tio rico no Natal. No outro, mesquinho como contador em fim de expediente. O ponto crucial é que as ofertas dele refletem o humor dele, não o valor real do negócio. E o erro fatal que a maioria comete é tratar o humor dele como um diagnóstico. O texto chama isso, de forma muito apropriada, de relacionamento tóxico. O investidor fica refém das oscilações de humor do sócio, comprando na euforia e vendendo na depressão. É receita do desastre, porque se confunde preço, que é o humor do senhor mercado, com valor, que é a saúde e o potencial de longo prazo do ativo.
É fascinante como essa ideia, que foi popularizada por Benjamin Graham lá nos anos 40, ainda ressoa tanto. Mas isso me faz pensar. Na era dos algoritmos e do trading de alta frequência, o humor do senhor mercado não é algo fundamentalmente diferente hoje. Ele ainda é só um sócio bipolar ou virou um exército de robôs com ansiedade? Ótima pergunta. O mecanismo mudou, mas a força motriz não. Os algoritmos são programados por humanos e, em muitos casos, são desenhados para detectar e amplificar os padrões de comportamento humano. Então, quando o medo ou a ganância começam a tomar conta, os robôs aceleram essa tendência a uma velocidade que Graham jamais imaginou. O senhor mercado trocou o divã do analista por um processador de última geração, mas a bipolaridade essencial, os picos de euforia e os vales de desespero continuam sendo o motor das grandes oportunidades e dos grandes desastres. A lição da autora permanece intacta. Se o senhor mercado estiver surtando, aproveite, mas não se case com ele e nunca, jamais, compartilhe seu plano de aposentadoria com alguém que muda de ideia a cada abrir e fechar de pregão. Ok. Então, se o risco não é o gráfico vermelho piscando na tela, onde ele está se escondendo? Onde a gente procura por esse incêndio silencioso? O texto nos dá um mapa do perigo. O risco de verdade se esconde, primeiro, nas entrelinhas do balanço patrimonial, segundo, em empresas muito endividadas ou alavancadas, como se diz no jargão, terceiro, em setores que são uma verdadeira novela mexicana, exigem investimentos bilionários para gerar lucros de tostões, e, por fim, naquelas empresas que estão eternamente a um trimestre da virada, sabe? Vivendo de uma promessa que nunca se cumpre. Essa visão foca muito no risco da empresa em si, o que a gente poderia chamar de risco micro. Mas e o risco macro? Outras escolas de pensamento diriam que o maior perigo hoje não está no balanço de uma única empresa, mas numa virada brusca na taxa de juros global ou num evento geopolítico que afeta todo mundo. Como a perspectiva da autora se encaixa nesse cenário mais amplo? Essa é a distinção-chave entre risco diversificável e não diversificável. A autora foca num risco intrínseco, aquele que você pode analisar e mitigar, escolhendo bons ativos. O risco macro, juros, guerras, pandemias, é um incêndio que pode atingir o teatro inteiro, não só os bastidores de uma peça. A filosofia dela não ignora isso, na verdade ela é uma defesa contra isso. A ideia é construir um portfólio com empresas tão sólidas, com tão pouca dívida e modelos de negócio tão resilientes que elas consigam sobreviver a esses choques macroeconômicos. É sobre controlar o que você pode, a qualidade do que você compra, justamente porque você não pode controlar o resto. Entendi. É como construir sua casa com tijolos sabendo que a tempestade uma hora vem. E as analogias que ela usa para o risco micro são muito eficazes para cristalizar a ideia. A de investir em empresas muito arriscadas é como entrar num elevador que range. Pode até dar certo, mas se der errado, a queda é longa e sem aviso. Dá para sentir o perigo físico. Exatamente. Tira o risco do campo abstrato, do Excel, e o coloca no mundo real. Outra comparação muito boa é sobre a armadilha do preço baixo. Ela diz que comprar uma ação só porque está baratinho é como comprar um brigadeiro de bairro de procedência duvidosa. A diferença, ela aponta, é crucial. O brigadeiro, se for ruim, no máximo te dá azia. Já o investimento barato e ruim pode dar prejuízo, processos e um curso gratuito de terapia financeira. Entre um erro trivial e um erro catastrófico é fundamental, e isso nos leva a outros tipos de risco mais sutis que não estão na empresa, mas dentro da gente. O texto aponta dois inimigos íntimos. O primeiro é o risco de pagar caro demais, mesmo por uma empresa excelente. Esse é um dos riscos mais traiçoeiros. A empresa é ótima, o produto é incrível, o futuro parece brilhante e o mercado já colocou o preço de tudo isso e mais um pouco. A autora descreve esse investimento como um relacionamento que era lindo no começo, mas agora só traz boletos, DRs e PowerPoints de esperança. O que é fascinante nesse risco é que ele não te quebra de uma vez. É uma tortura lenta. Ele corrói sua paciência, mina sua autoconfiança. O mercado pune os excessivamente otimistas de uma forma elegante. Ele simplesmente os ignora por anos.
Isso me lembra a bolha da internet no final dos anos 90. Tinham empresas fantásticas surgindo, algumas que de fato mudaram o mundo. Mas quem comprou ações delas no pico em 2000, mesmo que a empresa tenha sobrevivido e prosperado, levou mais de uma década só para recuperar o dinheiro. O preço importava mais que a qualidade naquele momento. Exatamente. O tempo é um fator crucial no retorno. E pagar caro demais te coloca numa corrida contra o relógio que é quase impossível de vencer. E isso se conecta ao segundo risco, que a autora chama de o mais democrático de todos. Você. Nós mesmos. Nosso comportamento. Ela é impiedosa nesse ponto. Tem gente que escolhe ações como quem escolhe crush num aplicativo, pela aparência. Se apaixona pela história, pela promessa, mas não tem estômago para o processo, para as dificuldades. No primeiro susto, na primeira DR que o mercado pula fora. Isso é o coração das finanças comportamentais. É quase cômico, mas existem estudos que mostram que, historicamente, os portfólios com melhores retornos pertenciam a pessoas que tinham falecido ou esquecido suas senhas. Por quê? Porque eles foram impedidos de agir por impulso. Eles não puderam vender no pânico. Isso prova o ponto da autora de forma brutal. Nosso maior inimigo costuma ser o botão de vender no momento errado. O texto é categórico. Cassino é o seu comportamento, não a bolsa. E a frase de ouro desse trecho deveria ser emoldurada. Investidor que dorme mal porque o mercado caiu não precisa de uma nova ação na carteira, precisa de um travesseiro melhor e talvez de um terapeuta com pós em finanças comportamentais. É sobre autoconhecimento, no fim das contas. O que me faz pensar em outra ideia muito comum. Essa obsessão em ser mais esperto que todo mundo. O texto aborda isso, certo? Qual é a visão da autora sobre essa busca por ser o gênio da sala? Ela basicamente destrói esse culto silencioso à genialidade. O ponto dela é desmistificar a ideia. O mercado não é burro. Ele é um agregado de milhões de mentes, movido, como ela diz, por gente apressada, desinformada, gananciosa e humana. É justamente por ser humano que ele comete erros. E é nesses erros, nessas ineficiências emocionais, que a oportunidade aparece. Mas é crucial entender, e aqui eu cito a autora, o erro do mercado não é a sua genialidade. Ou seja, não é sobre ser um gênio, é sobre ser um observador disciplinado da falha alheia. É sobre ter o estômago para comprar quando todos estão em pânico e a cautela para vender quando todos estão eufóricos. Feito. E essa oportunidade é fugaz. A autora a descreve como uma janela que se abre e fecha com a mesma velocidade do aplicativo de banco em dia de bug. Não dá para basear uma estratégia inteira em caçar esses momentos. A meta não é prever, é sobreviver. É por isso que ela conclui que o bom investidor não é o que acerta o futuro, mas, e essa frase é fantástica, o que sobrevive ao presente sem precisar vender o sofá para pagar o stop loss. Uau! Isso muda toda a perspectiva. A meta não é ganhar, é permanecer no jogo. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, a perspectiva única da Hokkaido. Ela encerra o texto de uma forma que amarra tudo. Ela diz: quando perdi a visão, me disseram que eu teria que ver o mundo de outra maneira. E olha, eu vi. É nesse momento que a gente entende a profundidade da análise dela. Ela continua dizendo que o que realmente assusta não são as sombras que dançam na nossa frente, mas as certezas mal colocadas. O verdadeiro perigo está na nossa arrogância, na nossa ilusão de que temos tudo sob controle. A volatilidade é só a sombra. O risco é acreditar que a sombra não existe. E aí ela que não pode ver o gráfico vermelho sorri quando o mercado surta. E a gente finalmente entende por quê. Nas palavras dela, a volatilidade é oportunidade com roupa de escândalo. Enquanto o risco é outra coisa. A descrição final é uma obra-prima. O risco é aquele senhor bem vestido que senta no canto da sala e só fala quando você já assinou o contrato. É o perigo elegante, formal, que parece inofensivo até ser tarde demais. No fim, a grande lição é sobre autonomia, sobre entender as regras do jogo para não ser apenas uma peça sendo movida por ele. A afirmação final dela é de uma força imensa. O mercado é um palco, mas o roteiro é meu. É sobre tomar as rédeas da própria jornada financeira, com lucidez e sem as ilusões que nos custam tão caro. É a síntese perfeita.
respeitar o risco real, aproveitar a volatilidade como ferramenta e, acima de tudo, ser o protagonista da sua própria história financeira, não um mero espectador assustado pelo drama que acontece no palco. E para encerrar, a autora nos deixa com um pensamento final, uma provocação para cada um de nós. Ela pergunta: se você ainda está esperando o momento perfeito para investir, talvez o verdadeiro risco esteja aí, em adiar o inevitável, esperando por uma certeza que o mercado nunca vai te dar. E sabe de uma coisa? Ainda bem.